Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para a nossa aula final sobre a redação do Enem. Nossa primeira aula eu mostrei para vocês o que não podemos fazer nessa redação tão importante que é a redação do Enem. Na verdade, mais que importante, muito valiosa. Então vamos lá, agora a gente precisa pensar como escrever. Já vimos o que não fazer, agora o que importa é como escrever essa redação. Bom, toda redação vai vir através de um tema e o que eu quero já destacar para vocês é pensem bem esse tema. É pelo tema que nós vamos começar a nossa escrita. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente começar a pensar como elaborar a nossa redação. Exemplos de tema, tá? Porque a partir do tema a gente vai destacar tópicos frasais ou essa ideia contida por palavras-chave. Então aqui o que eu quero destacar para vocês, o tema dessa proposta, que é uma proposta do ENAD, não é uma proposta efetivamente do Enem, mas serve para a gente começar a pensar o que é chave, quais são as palavras-chave que formam o tópico frasal desse tema. Então aqui o tema é o impacto da Lei Maria da Penha no quadro da violência contra a mulher no Brasil. Já destaquei aqui embaixo, vocês conseguem observar no slide, mas vale esse grifa-texto. Então você começou a ler a redação, não comece a ler, novamente, né, dica, não comece a ler a redação pelos textos motivadores, vá direto no enunciado, na proposta. Então, demarque, sublinhe, passe aí o seu lápis, a caneta, o que você estiver usando, para realmente conseguir entender o que vai ter que aparecer no seu texto. Então aqui, palavra-chave que a gente vai estipular como tópico frasal: impacto, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher no Brasil. Nossa, os grifos não estão muito lineares, mas não há problema, tá? Esse destaque já foi dado aqui para vocês, tanto no grifa-texto quanto aqui embaixo. Gente, por que esse destaque? Porque são as palavras que vão precisar aparecer no texto de vocês. Aleatoriamente, de maneira nenhuma. Vocês vão precisar articular toda a sua redação a partir dessas palavrinhas aqui. Por isso que a gente tem que fazer o projeto de texto, porque é no projeto que a gente consegue entender onde é que eu vou pôr impacto, onde é que eu vou pôr a Lei Maria da Penha, onde é que eu vou colocar a violência contra a mulher no Brasil especificamente. Por isso que precisamos fazer o projeto de texto, para ter essa organização, para desenvolver essas ideias no texto. Então, se a sua dúvida é como começar a sua redação, a resposta está aqui. Você começa pelo tema. No tema você vai ter tópicos frasais e você vai puxá-los para a sua redação, tá bem? Então, olha lá, uma abordagem completa desse tema seria impacto da violência contra a mulher no Brasil e as mudanças da Lei Maria da Penha, ou seja, as mudanças que vieram com essa lei, tá? Por que eu estou dizendo mudanças? Nossa, professora, não tem mudanças aqui no meu tema. Essa palavrinha mudanças apareceu na proposta, o aluno precisaria falar, elencar mudanças trazidas com a lei. Por isso que eu coloquei mudanças aqui. De qualquer maneira, eu deixei em negrito o que a gente destacou lá no tema. Então, começamos sempre a nossa escrita através das palavras-chave que aparecem no tema. Tudo bem? Problema aí sanado se você não sabe como começar a sua redação. Próximo exemplo, aí sim já uma proposta do Enem, foi a proposta do ano passado, e é essa proposta que eu vou mostrar para vocês um bom exemplo de redação, ok? Um exemplo bem valioso, tirou uma boa nota nessa temática do ano passado e vale para nós aqui para a gente perceber todas as competências que são pedidas no Enem. Por que eu não trouxe um exemplo ruim? Porque vocês já sabem o que não pode, né? Nossa primeira aula foi o que não cabe nessa proposta, o que não vale, o que leva a uma nota baixa. Então, nada de exemplo ruim, vamos ficar com um bom exemplo que aparece aqui com essa proposta do ano passado. Temática. O tema do Enem vem de um problema social. O tema aqui então era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Palavras-chave, tópico frasal, vamos destacar?
democratização, palavrinha bem importante. Acesso está já vinculada à democratização, a palavra acesso já está vinculada à democratização. Cinema, outra palavra importantíssima, e no Brasil, que é esse complemento, né? Onde essa problemática aparece no Brasil. Significa que eu não posso estender a minha tese além Brasil. Eu posso fazer um comparativo, mas eu não posso falar de outros lugares sem tocar no Brasil, tá bem? Isso aqui é um limitador, então é um advérbio de lugar que limita a nossa tese, o nosso olhar. Muito bem, percebi os tópicos frasais, percebi as palavras-chave, democratização e cinema, não posso deixar de usá-las no meu texto. No meu texto, minha redação precisa trazer democratização, se não a palavra democratização, sinônimos de democratização e cinema. Se eu não for usar cinema, preciso trazer palavras que tragam esse repertório, que falem sobre a linguagem audiovisual, que tenham aí relação com o cinema, então dá para usar filme. Ok, eles vão validar, mas cuidado, porque se você não usa uma dessas palavras-chave, a sua temática não foi abordada por completo. Então, seu texto vai ser avaliado como tangente em 3 competências. Isso não é legal, gente. Perde-se bastante pontos aí, tá? Texto tangente, como nós já vimos na aula anterior, é aquele texto que não aborda todas as dimensões do tema, que não traz todas as palavras-chave, ok? Então traga essas palavrinhas, use mesmo essas palavras no texto, que é a garantia de que você abordou completamente o tema, tá? Muito bem. Cinema, produções audiovisuais, mais a democratização. Vamos parar um pouquinho e pensar? Democratizar significa ter acesso. Por isso que eu disse a questão do acesso. Não preciso usar acesso aqui como destaque, porque eu já entendo que a democratização é o acesso. Traz acesso, permite que as pessoas usem dessa arte, né, que é o cinema. Tudo bem? Uma vez que nós entendemos esse tema, que entendemos quais são as palavras-chave, continuamos a pensar agora nossa redação. Eu sei que eu vou ter que colocar democratização e cinema. Vamos agora pensar o nosso projeto de texto, né? Como é que eu tenho que arquitetar as ideias? O que eu vou falar sobre democratização? O que eu vou falar sobre cinema? Qual é a problemática na minha perspectiva? Isso significa, qual minha tese sobre esse tema? O que eu penso sobre a democratização em relação ao cinema? Então precisamos validar isso, isso pede pensar, isso pede relacionar. Antes de mostrar o projeto de texto, que cada um tem que fazer, eu vou mostrar para vocês essa redação top, essa boa redação, ok? Primeiro parágrafo, vejam que eu escrevi primeiro parágrafo porque para vocês vale esse destaque. Eu tenho que enumerar, mostrar para vocês essa sequência numérica dos parágrafos para vocês conseguirem perceber a evolução do texto ou a progressão do texto. Essa questão de progressão temática é a competência 3. É ali na competência 3 que eles vão avaliar como você realmente elaborou um projeto de texto que permitiu ao leitor perceber a desenvoltura, perceber como você progrediu as ideias, né? Como você planejou as suas ideias e como você fez elas aparecerem nessas 30 linhas possíveis dadas para essa proposta de redação. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, entendam aí que a gente tem que colocar espaço, precisa de um adentramento para marcar que é parágrafo, tá? Se não tem esse adentramento, nós já conversamos, isso faz perder ponto também. Se você não, só para relembrar então, se você não marca parágrafo, não faz o adentramento ou não deixa o espaço de parágrafo, sua redação pode ser observada, analisada como uma redação em monobloco. E isso faz a sua avaliação ficar no nível 2, em 2 competências, isso não é legal, tá bem? Então vamos lá, espaço do parágrafo aqui, ó, entendam, né, que aqui vai ter esse espaço de parágrafo e como é que esse candidato começou o seu texto.
definindo o que é cinema. Então ele pegou o cinema como uma palavra-chave e começou a definir. O cinema é uma estratégia. Vocês sempre podem começar o texto por uma definição. O cinema é uma forma de expressão de arte cotidiana apreciada mundialmente. Aqui, gente, tem mais texto, tá? O que tá entre parênteses com reticências significa que há mais texto, mas para esse momento, vale mostrar o que eu trouxe para vocês. Definiu-se cinema, agora como é que ele vai progredir nesse mesmo parágrafo? Visto que assistir a um filme e ou a um documentário não é de fácil acesso a todos os públicos, opa! Então aqui em vermelho, o que aconteceu? Ele está trazendo a problemática. Junto com a problemática, ele está trazendo também a tese. Olha, é um problema. Há um problema de acesso. Constata-se esse problema, ok? Visto que assistir a um filme e ou um documentário não é de fácil acesso a todos os públicos, o artigo 6º da Constituição Federal é, de certa forma, contrariado no que tange ao direito ao lazer e à cultura. E mais do que já lançar a problemática acoplada à tese, esse candidato fez o quê? Já lançou um argumento. Quando ele diz o artigo 6º, ou 6º artigo da Constituição Federal, ele está trazendo uma prova concreta, ele está trazendo uma autoridade aí enquanto Constituição Federal. Esse argumento é válido. No momento de observar se vocês têm um repertório legitimado, aqui vocês vão ganhar já bastante ponto, tá? Então vamos pensar as competências, vocês conseguem ver isso? A competência 2 é essa que vai analisar se vocês têm um repertório vasto, se vocês conseguem trazer argumentos de prova concreta, argumentos de autoridade, argumentos de causa e consequência. Então, nesse momento, quando a gente lê artigo 6º da Constituição Federal, tem um argumento aqui. Então, há um repertório. Esse repertório é um repertório legitimado. A gente vai precisar ver se ele é pertinente a esse tema, se ele condiz com essa temática. Bom, por enquanto sim, ele condiz com essa temática, porque aqui o candidato está dizendo, olha, esse artigo prevê que a gente tenha direito ao lazer e à cultura e, infelizmente, nem todo mundo tem direito ao lazer e à cultura, especificamente ao cinema. Então, ele traz um repertório legitimado pelas áreas das ciências, traz também um repertório pertinente e agora a gente precisa perceber se ele vai usar desse repertório durante a sua tese, né? Durante a sua escrita. Se ele conseguir usar esse argumento durante a sua escrita, ele realmente validou o uso do repertório. Além de ser um repertório legitimado, pertinente, ele faz um bom uso. Então, ele vai tirar aí nota máxima nessa competência 2. Tudo bem? Se a gente não tivesse essa referência a esse artigo, a Constituição Federal, não tivesse nada, possivelmente uma referência só aos textos motivadores, nessa competência 2, esse candidato tiraria até 3, né? Que seria aí pensando as notas. Então, de 1 a 5, ele tiraria 3, porque não usou um repertório legitimado. Vale a gente observar isso para cada competência, o que cada competência vai trazendo, tá? Vou destacando aqui para vocês durante a nossa análise desse bom texto para a redação do ano passado. Enfim, ele trouxe a Constituição Federal, falou que não há acesso a todas essas formas de lazer. Dessa forma, seja pela falta de infraestrutura e planejamento, seja pela restrição elitista ao cinema, pois só assiste ao filme quem pode pagar por ele, grande parcela da população é prejudicada. Então, ó, ele lançou a problemática e aqui ele está dizendo quais são os problemas que geram, que prejudicam esse acesso, tá? E ele elenca 2 problemas. Então, olha lá. Primeiro problema, falta de infraestrutura e planejamento. Segundo problema, que prejudica o acesso, restrição elitista, porque nem todo mundo consegue pagar para estar no cinema, tá? Diante disso, olha como ele fecha esse parágrafo. Portanto, é preciso haver uma redemocratização do acesso às sessões cinematográficas.
evitando repetição de sessões cinematográficas, tá? Professora, tá, entendi que ele já mostrou a tese, que ele mostrou dois problemas, esses dois problemas, falta de infraestrutura e planejamento e restrição elitista, esses dois problemas precisam ser cuidados, detalhados, desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Agora, o que eu destaquei aqui em verde para vocês, nesse primeiro parágrafo? Marcadores coesivos. Os marcadores coesivos são analisados, são contabilizados na competência 4, tá? Então, já observem aqui que o que eu destaquei em verde, isso também vai aparecer nos demais parágrafos, exatamente o uso de marcadores coesivos. É um bom uso. Então, você tem vários marcadores coesivos no texto todo, o que vai gerar uma boa nota, tudo bem? É nota máxima se não tiver nenhuma inadequação. Agora, o que eu deixei em vermelho nesse primeiro parágrafo tem a ver com a abordagem completa do tema, certo? Muito bem. Segundo e terceiro parágrafos nesse mesmo slide. Olha só como ele começa o parágrafo e encadeia, né? Progride. Então, segundo parágrafo, ele começa o desenvolvimento. Então, olha lá. Em primeira análise, o que ele vai trazer aqui em primeira análise? A questão da infraestrutura, que foi o primeiro problema que ele apresentou. Há um problema de infraestrutura e planejamento. Por quê? Por conta de uma urbanização acelerada. Então, ele começa esse parágrafo ciente de que ele vai precisar cuidar desse primeiro problema. Cuidar como? Explicar. Por que houve esse problema? Quais são as consequências desse problema nessa temática, tá, gente? Não pode simplesmente falar do problema e não justificá-lo. Precisa trazer esse contexto para esse problema. É isso que mostra para o seu corretor que você entendeu a problemática, efetivamente. Então, olha lá, em primeira análise é preciso observar que o Brasil teve, apesar de tardia, uma urbanização acelerada, que, devido à falta de planejamento estratégico, resultou em uma infraestrutura falha. Então, olha aqui, chegamos na palavra que já foi usada no primeiro parágrafo. Infraestrutura passou a ser um tópico frasal. Precisa aparecer aqui também. Então, estrutura falha por quê? Por conta de uma urbanização acelerada com locais sem lazer e cultura. Há mais um pouquinho de texto aqui exatamente para justificar, desenvolver por que não tem lazer e cultura em todos os lugares. Aqui dá para se falar um pouco dos lugares do nosso Brasil que não tem tanta infraestrutura assim, que não tem acesso, por exemplo, a cinema, tá? Dá pra gente fazer um comparativo, né, nas grandes cidades, nas cidades do interior. Aqui cabe vocês trazerem esse contexto. Terceiro parágrafo, ó, para fazer sequência. Se no parágrafo anterior eu comecei em primeira análise, nesse próximo em segunda análise. Então, há uma sequência, é o que a gente chama de progressão aqui sequencial, tudo bem? Isso é válido. Ah, professora, eu fiquei receoso de usar, não sei se era o melhor enumerar. Ok, pense uma outra conjunção que dê conta aqui de trazer. Além disso, em segunda análise, de acordo com o exposto. E aí vocês podem acrescentar outras conjunções se não quiserem enumerar, tudo bem? A enumeração para o corretor é muito bem-vinda, porque ele está entendendo que você sequenciou. Quando você diz segunda análise, entende-se que há o segundo problema, e há mesmo, tá? Então, vai fazendo o elo, vai concatenando com o que já foi posto no primeiro parágrafo. Em segunda análise, deve-se, vamos lembrar, nessa redação, usar terceira pessoa do singular, por isso que tem esse se aqui, hífen se, seguindo o verbo na terceira pessoa, para a gente ter essa neutralidade pedida nessa proposta. Deve-se destacar que, além da distância física, é assustador o número de pessoas distantes economicamente. Então, olha que legal o joguinho. Distância física, que já foi dita no parágrafo anterior, essa distância que gera pouco acesso ao lazer,
especificamente ao cinema. Essa distância também faz parte de uma distância econômica, tá? Pessoas distantes economicamente da realidade cinematográfica. Nesse sentido, então, olha que interessante, oração curta, lancei o problema. Há uma distância econômica. Ponto. Agora a gente segue aqui, olha, nesse sentido é uma conjunção, ou seja, retoma, né, agrupa o que foi dito antes para seguir. Nesse sentido, é preciso destacar que grande parte da população não tem situação financeira favorável para esse lazer. Então agora o foco é a questão lá do primeiro parágrafo da elite, né? A elite tem condição para ir ao cinema, quem não faz parte da elite não tem. Consequentemente, há uma distância econômica, há uma dicotomia, né? Quem pode ir ao cinema, quem não pode ir ao cinema. Portanto, ademais de ser um descuido histórico na questão da infraestrutura, olha que interessante, nesse mesmo parágrafo, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão em um parágrafo. Portanto, está mostrando isso como essa conjunção conclusiva. Portanto, ademais, ou seja, além, eu trago essa soma da infraestrutura mais essa falta de dinheiro, né, de uma situação boa financeiramente. Então, ademais de ser um descuido histórico na questão da infraestrutura, trazer isso entre vírgulas é para fazer o link com o parágrafo anterior. A falta de acesso por parte da população é uma falha democrática. Então, além da infraestrutura complicada, mais a falta de uma equidade financeira repercute nessa falha democrática. Então, não ter condições financeiras de lazer e nem infraestrutura de lazer faz parte da democracia ou da falta, né, de democracia aqui. Tudo bem? Destaque em verde para os marcadores coesivos. Vejam que nós temos parágrafos começando com esses marcadores coesivos, o que nós chamamos de marcadores coesivos interparágrafos. Eles são importantíssimos, eles são contabilizados lá na competência 4. Se você consegue trazer minimamente 2 parágrafos com marcadores coesivos, conjunções, se possível as conjunções argumentativas, né, que geram essa argumentação, essa sequência no seu texto, você vai ser bem avaliado. Mas precisa também usar conjunções no parágrafo, no meio do parágrafo, que são as conjunções intraparágrafos, tudo bem? Pensando então a competência 4, que vai analisar esse uso, né, o seu repertório em relação à coesão, aos marcadores coesivos. Ok, último parágrafo. Então, no último parágrafo, o que a gente precisa ter? É o parágrafo conclusivo. Eu preciso ter uma conclusão, mas, já sabido de vocês, precisamos ter uma proposta de intervenção. Bom, diante desse problema, que foi elencado já no tema, precisa-se pensar uma proposta de intervenção. Aqui é o momento de vocês, como jovens pensantes, indicarem possibilidades, né, de solucionar esse problema. Ok, como é que se começa o parágrafo? Com uma conjunção conclusiva que vai fazendo esse fechamento. Então, de acordo com o apresentado, boa forma de fazer, há outras formas, né? Link aí das conjunções conclusivas para vocês. De acordo com o apresentado, é necessária aqui no feminino, para concordar com o que vem depois, uma reformulação democrática para o acesso ao cinema. O meu parágrafo anterior, a última palavra foi a questão da democratização, que era falha. Então, aqui como eu começo, precisamos de uma redemocratização mesmo, uma reformulação democrática, porque do jeito que está, não é suficiente porque não chega a todos. O órgão responsável pelo planejamento urbano deve reorganizar a distribuição de salas de cinema nas cidades, com maior visibilidade para cidades grandes, pequenas, interior e periferias, para deixar o cinema acessível realmente a todos.
Além disso, o Ministério da Cultura deve promover com frequência mostras cinematográficas gratuitas, tornando o acesso mais democrático e fácil. Dessa forma, almeja-se que os cinemas no Brasil, olha que legal, né, trazer aqui no final esse cinemas no Brasil, retomando o tema, especificando o local. Então, almeja-se que os cinemas sejam um local de lazer, cultura e respeito à cidadania, efetivando o artigo 6º da Constituição. Olha só esse término, né? Retomou o artigo que era o argumento que foi posto lá no primeiro parágrafo. Então, pensando a competência 2, esse repertório aqui sobre o artigo, essa consciência, esse conhecimento sobre o artigo 6º da Constituição Federal é um repertório pertinente, legitimado e com bom uso. Então, vai receber nota máxima aqui nessa competência, porque esse repertório foi usado do começo ao fim. Ele teve sentido, ele se associou à temática, ok? Agora vamos pensar um pouquinho a questão da proposta de intervenção. Como é que a gente percebe a proposta de intervenção? Então, vou sair um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês esse slide. Esse slide estrutura a proposta de intervenção. Eu tenho que ter 4 elementos na proposta de intervenção. Ué, professora, mas a nota nessa competência 5 vai até 5. Exatamente, porque você pode ter os 4 elementos e um detalhamento, ok? O detalhamento pode ser de um desses elementos, menos o modo, pode-se ter uma justificativa do efeito, então a gente vai ter 5 elementos válidos, o que significa que você pode tirar 5 nessa última competência, que é a nota máxima, ok? Então vamos lá. Como é que se forma uma proposta de intervenção? Quem vai fazer essa intervenção? A intervenção em si é a ação. Como, por qual meio essa ação, essa intervenção vai acontecer ou pode acontecer e para quê? Qual é a finalidade dessa intervenção acontecer? Ela vai ajudar em quê? Né? Então, nesse sentido, guardem bem as palavrinhas quem, o que, como e para quê, ok? Essas são perguntinhas norteadoras da formação, da criação da proposta de intervenção. Bom, mais do que isso, vocês podem conhecer esses elementos como agente, ação, modo ou meio e efeito. São os 4 elementos que precisam aparecer, que compõem a proposta interventiva. Professora, acho que eu não sei muito fazer o modo e meio. Ok, se você não conseguir apresentar um desses elementos, o máximo é que sua nota vai caindo aí. Tá? Então você conseguiu usar 4 elementos, são 5 no total, conseguiu usar 4 ou 3, a nota vai ser referente ao seu uso, a quantidade de elementos que você vai trazer na sua proposta de intervenção. Muito bem, então agora a gente volta lá nesse último parágrafo para observar quem? O órgão responsável pelo planejamento urbano. O que? Então vamos lá, ó, destacar. Quem? O órgão responsável pelo planejamento. Planejamento é uma palavrinha importante aqui que faz link direto com infraestrutura. O que? Deve reorganizar a distribuição de salas de cinema nas cidades, né? Com maior visibilidade para cidades grandes, pequenas e interior. Ok, esse com maior visibilidade tem um acréscimo aqui de informação, né? Para quê? Para deixar o cinema acessível. Então eu tenho aqui já uma percepção desses elementos. Além disso, há aqui uma segunda proposta de intervenção, porque tínhamos 2 problemas. O primeiro trata da questão de infraestrutura. Esse segundo momento, esse segundo período aqui vai trazer efetivamente uma segunda proposta que tem a ver com o segundo problema, que era a questão do acesso, né? Não ter dinheiro, não ter uma situação financeira que gere o acesso a cinemas. Então vamos lá, o Ministério da Cultura deve promover quem então? O Ministério da Cultura, qual é a ação? Deve promover mostras cinematográficas gratuitas,
tornando o acesso mais democrático e fácil. Esse tornando o acesso mais democrático e fácil já mostra uma finalidade. Para quê? Para se ter um acesso mais democrático e fácil, tá? Então eu já tenho aqui também um efeito. Agora, e esse finalzinho? Dessa forma, almeja-se que os cinemas no Brasil sejam um local de lazer, cultura e respeito. Esse dessa forma pega o que foi dito antes e constata, reafirma, confirma o que se pretende. Pretensão tem a ver com finalidade. Então, para que tudo isso? Almeja-se que o cinema seja um local de lazer. Para que o cinema seja um local de lazer, de prazer também. Então, gente, aqui esse dessa forma até o final é um detalhamento do efeito, é ainda um para quê. Eu ainda estou pensando na finalidade, mas é um acréscimo dessa primeira finalidade que já foi posta. Esse detalhamento do efeito, ele é contabilizado, ele é importante para que o seu corretor entenda sequência do seu texto. Entendam para que você mostrou tudo isso, você elencou essa proposta de intervenção, tá? Olha que legal! 2 problemas, 2 parágrafos de desenvolvimento. Em cada parágrafo eu falo, desenvolvo um dos problemas e na minha proposta interventiva, na conclusão, eu também trago 2 propostas de intervenção, uma para cada problema. Olha que boa organização, né? Isso tem a ver com o seu planejamento, o seu projeto de texto. Então aqui, olha lá, primeiro parágrafo, eu vou definir cinema, tornar comum, que tem a ver com redemocratizar, vou usar como argumento a Constituição Federal e vou pensar quais são os problemas, tá? Problema A, infraestrutura e planejamento. Problema B, acesso pela elite, no sentido de a elite tem acesso a esse prazer, a esse lazer, ao cinema, porque ela tem dinheiro. Segundo parágrafo, eu vou dizer qual é o problema de infraestrutura, ou por que temos esse problema de infraestrutura. Então, a questão da justificativa, de desenvolver, detalhar esse problema, contextualizar a urbanização acelerada. Né? No terceiro parágrafo, a distância de onde há cinemas comparado a shoppings. Então, o shopping como um lugar que a elite vai, que tem acesso, o shopping tem ingressos caros, além da questão dos comestíveis ali, e isso não chega a todos, ok? Então, aqui percebam que a gente só topicaliza. No meu projeto, só preciso colocar tópicos para não perder de vista o que eu tenho que falar, tá? No quarto parágrafo e último, a conclusão, que é composta da proposta interventiva. E aqui, o que eu já mostrei para vocês, esses 4 elementos que podem ser detalhados, ok? E que precisam aparecer mesmo na sua redação. Não sei como fazer. Treine, observe as boas redações, começa a realmente a grifar o que você percebe. Quem? E aí tem que ser um quem significativo também, né, gente? Não é um quem você que não tem visibilidade nacional. Então vamos pensar em quem tem visibilidade nacional para resolver essa problemática de cunho, nesse caso nacional também. Governo federal, governos estaduais, ministérios, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, tá? Prefeituras ou prefeitos. Pensem sempre em órgãos, né, que são mais abstratos que a pessoa mesmo. O que? A ação. Eu resolvi 3 ações para melhorar esse problema que foi apresentado no tema. Só contam uma ação, tudo bem? Então, cuidado com isso, não precisa ficar elencando várias ações. Pense ações que têm a ver com o problema que você elencou lá no primeiro parágrafo, igual a gente viu aqui, ok? Modo e meio, a maneira, então é o como, use mesmo a palavra, tá? Através de, por meio de, por modo de, use essas palavrinhas porque aí o seu corretor vai entender que você está usando um meio, um modo de solucionar essa problemática, ok? E o para quê? Dica, use para que, a fim, esse a fim tem que ser separado, tá bem? Para indicar a finalidade.
Use essas palavrinhas aqui para demarcar, para deixar explícita a sua escrita, para deixar explícito o seu efeito e para mostrar mesmo que você está colocando todos os elementos da proposta interventiva, ok? Então aqui, olha, eu coloquei para vocês como um quadrinho exatamente para comparar. Olhem bem, isso aqui, parte da conclusão, último parágrafo, argumento 1, o que a gente tem no argumento 1 e o que a gente tem referente ao argumento 2, né? Não é argumento 1 mesmo, o que temos como proposta de intervenção referente ao argumento 1. Quem? O órgão responsável, o que? Reorganizar a distribuição de salas. Qual o meio? Não se disse aqui qual é o meio. Para que? Torná-lo acessível e ser um lugar de lazer. Então eu tenho 3 elementos válidos aqui. Tiraria nota 3 nessa competência, né? Se a gente fosse olhar só para essa primeira proposta de intervenção. Olhando para a segunda proposta de intervenção, o que a gente vai ter? Quem? Ministério da Saúde. O que? Promover mostras de cinema e disponibilizar cotas. Vejam, tenho 2 ações aí, vale como uma ação. Qual o meio, qual o modo de promover mostras de cinema? Pela compra de ingresso, através de cotas, o ingresso mais barato, então é um modo aqui específico. E para quê? Para o acesso ser democrático e fácil, tornando o acesso democrático e fácil. Então eu tenho 4 elementos aqui, né? Então nessa segunda proposta de intervenção eu tenho 4 elementos, mais o que eu mostrei para vocês, o que começa com dessa forma, que é o detalhamento, né? Que eu vou ampliando um pouco mais essa finalidade, ok? Então vocês têm aqui nesse quadro um comparativo. Vale a proposta de intervenção que tiver mais elementos, tudo bem? Vale detalhar esses elementos também. Quem é o ministério que você está elencando aí? Diga um pouquinho mais sobre ele. Isso é válido, vai mostrando o seu conhecimento de mundo. E isso importa, gente, é o momento. Mas não percam de vista que para o seu texto ter essa fluidez, precisa-se de um projeto de texto, precisa se esquematizar para não ficar perdido no que está falando e conseguir trazer orações curtas, ser efetivo no que quer dizer, sem perder o prumo, né? Sem perder o norte, tudo bem? Então esse é um bom exemplo que eu trouxe para vocês. Quero que vocês revejam esses slides, pensem aí as propostas, o que você faria de proposta de intervenção, faça parágrafos, um de cada vez, né? Parágrafos isolados para você realmente perceber como construir cada um. Dica importantíssima, orações curtas. E aqui mesmo, seguindo esse nosso modelo, cada parágrafo tem essa estrutura mínima de introdução, desenvolvimento, conclusão. Tudo bem? Olha aqui, introdução, o desenvolvimento e a conclusão que começa com o conectivo. Aqui também, em segundo lugar, em segunda análise, eu desenvolvo e daí tenho portanto como última oração, que é uma oração conclusiva do parágrafo, tá? Então essa é uma oração, uma redação que vale muito para vocês em termos de mostrar a estrutura, mostrar projeto de texto e mostrar uma boa proposta de intervenção, uma completa proposta de intervenção, ok? Fico por aqui, foi um prazer dar essas aulas para vocês, na torcida para que vocês sejam bastante objetivos, organizados e que vocês mostrem toda a competência e conhecimento que têm no momento da redação do Enem. Um abraço!